Nesse final de semana a gente teve Série A do Campeonato Brasileiro, então bota na tela e vamos falar dessa rodada, vamos falar um pouco da tabela também. Quinta rodada, não, né? Porque tem jogo atrasado amanhã, Grêmio e Criciúma, né? Vão jogar aí na Arena do Grêmio. Aproveitando essa semana aí de decisões, né, nas Copas, o jogo atrasado aí do Grêmio. Mas a gente acelera aqui para a 27ª rodada, que aconteceu aí nesse final de semana. Aí já teve aí vitória do Vitória. Importante aí o time do Vitória vencendo, porque sai da zona do rebaixamento. Fica com 28 pontos aqui, né, em 16º colocado. Então, pô, dá uma melhorada aí também na situação da equipe do Vitória. Mas lembrando que tem o Fluminense ali com um jogo a menos também, né? E que pode ultrapassar de novo a equipe do Vitória. Então, grande resultado, eu falei. Embora o Juventude seja um time chato, que gosta de embaçar, né, alguns jogos aí, o Vitória, nessa partida, dentro de casa, tem que ganhar. É um time lá de meio pra baixo da tabela, né? Não é um time de topo da tabela aqui. É um time do meio pra baixo da tabela. Então esse tipo de jogo, o Vitória não pode se dar o luxo de perder. Ganhou, ótimo. Porra, maravilha. Maravilha. E eu, relapso, como sempre, não acompanhei os jogos aí da nem da Série A, nem da Série B. Esse final de semana eu não fiz porra nenhuma, velho. Eu peço perdão aí pra galera, tá? Mas foi correria esse final de semana, velho. Muita coisa pra fazer. No próximo vou tentar corrigir. Foi mal, galera. Errei, fui moleque. Mas no próximo final de semana a gente tenta acompanhar aí também pra poder trazer mais informações aí pra vocês. Corinthians meteu 3-0 no Atlético Goianiense. Não deu chance alguma pro Atlético, né? O Corinthians. E é assim, né, velho? Coitado do Atlético. É, entre aspas, não vou dizer que é um saco de pancadas do Campeonato Brasileiro, mas, pô, é o time que tá tendo mais dificuldade de jogar, né? Ganha um aqui, outra daqui a pouquinho, mas, pô, em último colocado aqui, né, velho? Bem distante aí do Cuiabá. Mas vai que dá uma arrancada igual o Guarani na Série B, né? Mas é muito mais difícil pra um time assim como o Atlético Goianiense arrancar, disparar como o Guarani fez, do que o próprio Guarani, no caso. O Fluminense também. O Fluminense deu uma disparada, né? Algumas rodadas dessa aí, tava em último colocado. E aí deu uma disparada também. Deu uma melhorada, mas é muito mais difícil, eu acho, para o Atlético dar essa recuperada aí no campeonato. Tivemos ainda no sábado mais duas partidas, o Fluminense perdendo aí para o Botafogo que se mantém na liderança. O Fortaleza ganhando 4-1 da equipe do Bahia, então se recupera de 3 jogos sem vencer da equipe do Fortaleza. Tinha perdido para o Botafogo, o jogo que perdeu a liderança. Perdeu para o Internacional, jogo que poderia ter recuperado a liderança, era um jogo atrasado. E depois empatou com o Atlético Paranaense. Aí desceu aqui um pouco na tabela, tá em terceiro colocado agora, mas volta a vencer pelo menos. E se recupera um pouco na tabela de classificação. Recupera um pouco da paz, pelo menos, da tranquilidade, né? Pra poder trabalhar mais pra frente. Joga agora o jogo de volta contra a equipe do Corinthians. Não sei se o Fortaleza vai com foco total nessa partida. Deve ir contra o Corinthians. Mas, bom, pelo menos o Fortaleza já deu essa resposta aí no Campeonato Brasileiro. Uma pena para a equipe do Bahia, que teve que levar essa sapatada do Fortaleza. E o Bahia segue aí naquela oscilação, né? O Bahia tá em sexto colocado porque o Cruzeiro também perdeu, né? E aqui, ó, a equipe do Bahia tá ali a 3 pontos do Flamengo, que é o quarto colocado. Então, em tese, pode alcançar também a equipe do Flamengo, né? Mas tem uma equipe que tá numa evolução danada, né? Que é o Internacional. O Internacional nessa rodada ganhou do São Paulo fora de casa. E vejam aqui o Internacional onde tá, né? Tá a 1 ponto do Bahia apenas. 2 jogos a menos. Então o Internacional vem num processo de evolução. Olha a sequência aqui do Internacional, né? Nesse meio termo aqui teve ainda uma vitória contra o Fortaleza. Então devem ser aí 5 vitórias consecutivas do Internacional, mas vem, pô, numa disparada, né, o Inter. Então é um time que vai brigar efetivamente aí por uma vaga na Libertadores, né? G6 ou até um G7, G8, sei lá. Mas eu acho que o Internacional vai se infiltrar nessa briga aqui, né? Já tá nesse patamar de Bahia e Cruzeiro. Então,
bem demais aí a equipe do Internacional. E o Bahia precisa abrir o olho, né? Vai que perde uma vaguinha aqui nessas posições aqui de Libertadores, né? Então precisa abrir o olho a equipe do Bahia, velho. O que precisa fazer, tá, velho, é foda também, né? É uma queda de rendimento de muitos jogadores. Eu já vinha falando também que o Bahia é um time que finaliza, desperdiça muita chance, né? Acaba não fazendo os gols que cria. Mas, enfim, vem precisando acordar aí a equipe do Bahia, né? O Atlético Mineiro meteu 3-0 no Bragantino, é aquele Atlético de altos e baixos, né? Aquele Atlético que vai ganhar, perde. Ah, vai perder, ganha, né? É um time que não tem uma constância. A constância necessária para um time ter sucesso num campeonato brasileiro, que é campeonato de pontos corridos, o Atlético não tem. Mas ele tem muita força, né? Tá na semifinal, né, da Copa do Brasil, eliminou o São Paulo na Copa do Brasil e na Libertadores perdeu a primeira partida do Fluminense, né? Mas é um time que tem muita força em mata-mata, velho. E é um time que tem muita qualidade. Só não tem a consistência que um campeonato de pontos corridos exige da equipe. Palmeiras ganhando aí da equipe do Vasco. Pô, é algo daquilo que eu vinha falando. O Palmeiras hoje ele foca só no Campeonato Brasileiro. O foco do Palmeiras é só no Brasileirão. E tá demonstrando isso, né? Tá se aproveitando disso. O Vasco, por exemplo, tem Copa do Brasil. Vai jogar contra o próprio Atlético Mineiro, né? Então, o foco do Palmeiras é só o Campeonato Brasileiro mesmo. E olha a sequência do Palmeiras. 5 vitórias seguidas, pô. Então mostra que realmente o time tá focado, tá de olho no Brasileirão. O Grêmio venceu aí 3-2 a equipe do Flamengo. Flamengo que eu acho que deve ter dado uma segurada em alguns jogadores também, né? Nesse jogo aí contra o Grêmio, porque tem um duelo pesado ali contra o Peñarol fora de casa, na verdade, né? Também. Então, é foco total, acho, na Libertadores aí pra equipe do Flamengo. Mas, já com esses resultados assim, né? O Flamengo se afasta da briga pela liderança. Já tá a 11 pontos da equipe do Botafogo. E teve bem próximo o time do Flamengo, né? Mas aquele negócio também. O Flamengo, ele tá focado não só na Libertadores, mas na Copa do Brasil também. Tem duelo contra o Corinthians na Copa do Brasil, mais pra frente, né? Vai ser agora em outubro. E tá jogando agora a Libertadores. Então ele tá focado em outras duas competições. Como eu falei, por exemplo, o Palmeiras é só brasileiro, né? Então foca 100% no brasileiro. Fora que o Flamengo tá topado de lesão também, né? Um monte de jogador se lesionando aí na equipe do Flamengo. E além de ter esse foco alternado entre Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, tem as lesões que atrapalham aí a equipe do Flamengo também. Já falei aqui da equipe do Internacional, né, que tá numa arrancada, né, impressionante também, né, tá brigando lá pelas primeiras posições, vai naturalmente entrar nesse bololô aí que tá o próprio São Paulo, né, então foi de certa forma um duelo direto aqui. E aí cola ali no Cruzeiro e no Bahia. Bahia que perdeu e Cruzeiro que empatou com o Cuiabá. Falei, o Cruzeiro não podia perder ponto pro Cuiabá. Perdeu, desperdiçou, né? Desperdiçou esses pontos aqui. É ponto deixado pelo caminho esse 0-0 pra equipe do Cruzeiro. Né? O Cuiabá, pô, penúltimo colocado no campeonato. Um time que tá brigando por Libertadores não pode perder ponto pra time do Z4. Então, vacilo da equipe do Cruzeiro aqui, na minha opinião. E Criciúma e Atlético Paranaense são dois times que são ali do meio da tabela. O Criciúma mais próximo do Z4, o Atlético Paranaense não tão próximo, mas próximo da mesma forma. 3 pontos apenas do Z4. Dois times aí que são ali desse meio da tabela mesmo, né? O Criciúma de vez em quando apronta contra alguém, né? Mas meteu 4-0 no Vasco, inclusive, no começo do campeonato. Mas é um time que acho que vai brigar ali contra o rebaixamento até o final, né? Da competição. E o Atlético Paranense, acho que time dali de meio de tabela mesmo, né? Mas enfim, essa aí é a rodada do Campeonato Brasileiro, que tem jogo aí do Grêmio, né? Só pra confirmar, os jogos desse meio aí, nesse meio de semana deve ter jogo da Série A, jogo atrasado, tem o do Grêmio. Amanhã tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Criciúma, Bragantino e Internacional.
né? 2 jogos aí atrasados. E são os 2 jogos aí que tem atrasados aí da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Nesse meio de semana aí de Copas Internacionais. Mas, enfim, essa aí é a Série A do Brasileirão.